E aí, é o que se trata dos programas aí de fofocas sobre celebridades, vida pessoal de políticos, novelas, reality shows, pornografia de sentimentos em geral, aí futebol, noticiário repetido todos os dias sobre o clima, desastres naturais, as desgraças humanas, e é claro que inclui-se aí os programas pseudopolitizados sociais, Enfim. A segunda estratégia, atenção, da lista de 10, criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também é chamado problema, reação, solução. E cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Repetindo, o método é chamado problema, reação, solução. Então, cria-se um problema, uma situação prevista, para causar certa reação, indignação no público, a fim de que ele, o público, o povão, seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo das liberdades. Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Por exemplo, aqui o atentado do sionista Breivik lá da Noruega, lembra do Breivik? Ele apareceu até fantasiado de maçom, então a maçonaria falou, não tem nada a ver, Aliás, até recentemente apareceu fantasiado de maçom aí o Nelson Mandela, Mas o Breivik lá na Noruega é um caso que foi um problema artificial envolto em respostas e soluções previsíveis. Para quê? Para aumentar a repressão aos nacionalistas, criar novas leis antirracistas, censurar a imprensa alternativa, encaminhar o resultado de eleições e as políticas públicas e migratórias através da mídia, enfim, Isso lá na Noruega, imagina por aqui, E dá-lhe black bloc por aqui, A terceira estratégia, a da gradação, para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, Basta aplicá-la gradativamente, Aí é o que eles chamam também de operação salame, Vai fatia por fatia, daqui a pouco o salame foi todo, Então é isso, para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, Gotinhas terapêuticas, a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que as condições socioeconômicas radicalmente novas, aí o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990, Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos decentes, Tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez, Olha, no Brasil é notável, entre outras questões na economia, que todas as corporações estão fazendo aí fusões umas atrás das outras. Aí, você tem Sadia Perdigão, Tanlan, Drogazil, Droga-Raia, por aí vai, A população não percebe nada enquanto a concorrência e a qualidade dos serviços vão diminuindo, E fusão significa desemprego, na verdade, Fusão é só para visar lucro, Quarta estratégia é a do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é a de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, Dolorosa e necessária, entre aspas, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura, Então, o público aceita no momento, mas a aplicação é futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, ou seja, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar, amanhã vai ser melhor, Brasil, o país do futuro, não? E que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para se acostumar com a ideia de mudança.
e de aceitar com resignação quando ela chegar, né? Quando o momento chegar. É o caso, por exemplo, lembra da CPMF, que deveria ser provisória e foi, né, permanente, perpétua, quase perpétua como eles queriam, né? E foi extinta em 2007, mas logo em seguida o governo Dilma criou um outro imposto, né, que foi a contribuição social para a saúde, né, a CSS, e assim todos os governos no poder vão estuprando o contribuinte, né, o escravo tributário, em prol de um resultado futuro que nunca chega, né? Aliás, a contribuição social da saúde ainda não aconteceu, mas prepare seu bolso, porque acontecerá, né? É o seguinte, vamos para a quinta, né? A quinta estratégia, repetindo aqui, são 10 estratégias, né, para o controle da população através do poder da mídia, né? E a quinta é dirigir-se ao público como crianças de baixa idade, né? Aquele esqueminha, como se estivesse falando para criancinha, né? Ora, a maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens, né? Como se o espectador fosse uma criança de baixa idade, né? Até às vezes um deficiente mental, né? Quanto mais se intente buscar enganar ao espectador, o telespectador, né, mais se tende a adotar um tom infantilizante, né? E por quê? Bom, se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, né, então, em razão da sugestionalidade, né, ou sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação, né, também desprovida de um sentido crítico, né, como a de uma pessoinha de 12 anos ou menos de idade, né? Aí também, citando armas silenciosas para guerras tranquilas, né? E exemplos são incontáveis. Pessoalmente, diz aqui, né, o texto, acho bizarro a mudança drástica de entonação nos telejornais, né? Em dado momento, a apresentadora está sorrindo, fazendo piadas e segundos depois está com um ar de lamentação, né, de velório, dependendo da notícia em questão, que lembra a mesma alteração brusca, né, nas crianças, né? Utilizar agora aqui a sexta, né, o aspecto emocional muito mais do que a reflexão, né? Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico, né, dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos, né? Como em programas policiais, né, que a gente tem aí, né? Numa agressão de racismo branco, é argumentado emocionalmente contra a ideologia, como se todos os racistas fossem a representação do mal, né, com todo tipo de ofensa dirigida e sem a mínima possibilidade de debater as razões, os porquês doutrinários, nem presunção da inocência, né, o indúbio pro réu e nem direito de resposta. A sétima das 10 estratégias, né, para a dominação do povo através da mídia: manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e, consequentemente, sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores às classes sociais superiores seja e permaneça impossível aí, ou impossíveis para o alcance das classes inferiores, né? Também fazendo parte do texto Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, né? E essa é uma das razões para se colocar aí nos reality shows modelos, né? Aqueles modelos fúteis, sarados ignorantes, homossexuais promíscuos e outros tipos que nada acrescentam educacionalmente a ninguém, principalmente a quem gosta de dar uma espiadinha, né? Ou
telespectador. Aí vocês já imaginaram nesse tipo de programa, com participantes mestrados, intelectuais, escritores, filósofos, né? Enfim. Aí eu poderia citar o primeiro astronauta brasileiro, o Marcos Pontes, né? Ora, um reality show com o professor Olavo de Carvalho, com o Reinaldo Azevedo, né? Ou até mesmo aí com o César Lattes, o descobridor do Meson Pi, ele que já partiu, né? Claro que um programa, um reality show com nível intelectual, na televisão, aberta, jamais. Oitava estratégia, estimular o público a ser complacente na mediocridade, promover ao público, né, e achar que é moda o fato de ser vulgar, estúpido, inculto, né? Enfim, novela gosta disso, né? Inclusive incentivando até principalmente a traição, a sacanagem, né? Os golpes, essas coisas, a maldade em si. Mas é inerente ao ser humano, tem que ser mostrado. Sim, mas não tem coisa boa de ser humano não, né? Então tá bom. Nona estratégia das 10. São as 10 estratégias para o controle da população através do poder midiático, né? Aliás, a elaboração de Noam Chomsky, linguista estadunidense. Reforçar a revolta pela alta culpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que somente ele é o culpado pela sua própria desgraça, por causa da influência da sua inteligência, né? Ou da insuficiência da sua inteligência, né? Das suas capacidades ou de seus esforços. E assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo, do qual um dos seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação, não há revolução, né? É uma boa razão pela qual não se deve culpar a raça branca, né? Seus membros medianos, assalariados e trabalhadores como culpados da sua própria desgraça, né? E por último, conhecer melhor os indivíduos, né? Do que eles mesmos se conhecem, né? Ora, no transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aquelas possuídas e utilizadas pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece, a si próprio. E isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Aliás, as técnicas de marketing cada vez mais apelativas, o uso de cores, música, sedução sentimental, etc, né? E, enfim, as mensagens subliminares. Inclusive, aqui tem uma recomendação, que é o documentário Consumindo Crianças, né? Consumindo Crianças. Está no docverdade.blogspot.com.br e é de 14 de junho de 2009, né? Consuming Kids, né? Crianças do consumo, ou Consumindo Crianças. E na verdade o filme é mesmo do ano anterior, 2009, né? E está no YouTube, se você quiser acessar, né? Coloque lá, consumo de crianças, ou seja, a comercialização da infância. Tem 1h, 8 minutos, 1h, 6 minutos, 4 segundos. Né? Vou guardar aqui, deixar nos favoritos, quem sabe a gente tem a oportunidade de falar também a respeito. Ok? Então no stormfront.org, você conheceu as 10 estratégias para o controle da população através do poder midiático. Daí foi, vamos dizer, um assunto interessante, né? Para quem não ouviu, não é a primeira vez, repito, que a gente fala isso aqui na madrugada. Aliás, em 13 anos a gente falou muitas coisas e repetiu algumas delas, claro, as boas, obviamente, né? No caso, importante conhecer como eles manipulam, a mim, como eles manipulam a você.
né? Pode crer. E tem mais aqui, depois a gente fala mais, né? De qualquer forma.